Pai, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, eu coloco esta reunião em tua presença porque eu sei que esse dia já estava preparado para a gente ouvir essa palavra. Que nada venha ser de nós, e sim do Espírito Santo em nós. Pai, usa a irmã que vai trazer a palavra hoje e que ela venha falar fortemente em nossos corações, porque é para isso que nós temos nos disponibilizado, para entender e compreender aquilo que vem do céu. Senhor, usa a boca de cada um aqui para que nós possamos aprender, e conforme a gente vai aprendendo, a gente vai transbordando na vida das outras pessoas, porque aquilo que a gente que pensa que é pouco que nós entendemos é muito para as pessoas, e nós queremos servir, nós temos sede de ti, nós queremos te servir, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então vamos começar o nosso estudo sobre o coração. Eu quero começar a trazer algumas informações que eu aprendi lá no seminário sobre o nosso coração, tá? Então, eu vou começar dizendo que já foi a ciência, ela está descobrindo, né, e se alinhando à Bíblia, mesmo que muitos cientistas não creiam, a ciência está se alinhando e comprovando as verdades bíblicas, né? E no que diz respeito ao coração, agora já está certo de que o coração é nele que estão os pensamentos. Então, pensamentos e tem mais uma outra coisa, pensamentos e intenções que a palavra registra, que estão ligadas ao coração. A ciência já está comprovando isso, e ela até chama o coração de mini-cérebro. Saiu numa revista dos Estados Unidos, depois acho que eu tenho registrado aqui essa revista, eu posso passar para os irmãos. Os pensamentos, então, eles são gerados dentro do coração. O que a gente vê é que Deus, ele nunca, você não acha uma passagem bíblica que fala sobre cérebro na palavra, não tem. Mas, em compensação, sobre o coração tem mais de 800 vezes, né? E a pessoa mais sábia que foi usada, né, por Deus, e que o Senhor disse que ninguém tinha sabedoria como ele, como Salomão, né? Ele escreve só no livro de Provérbios mais de 80 vezes a palavra sobre coração. Ensinos sobre o coração. Uma outra coisa que foi comprovada cientificamente é que o nosso coração tem mais ou menos 40 mil neurônios. Antes, todos os neurônios estudados eram só o do cérebro. Mas agora eles já verificaram que o nosso coração tem mais neurônio do que tem o cérebro. Então, por isso que o cérebro, que o coração hoje, ele está sendo tratado como o órgão mais importante do corpo humano. Já foi registrado que ele é o primeiro a ser formado no corpo humano, logo que é gerado, né? A criança, o primeiro órgão a ser desenvolvido é o coração, e que ele não precisa de nenhum outro para permanecer vivo. Quando há morte cerebral, falência dos rins, todo o corpo ele entra em falência, se o coração tiver oxigênio, ele permanece intacto. Ele continua vivendo, ele continua bombando, ele continua igual. Ele não tem a perda da essência dele se ele tiver oxigênio. Então, se nós formos olhar biblicamente falando, então nós podemos entender que a vida, ela tem sentido aonde? No coração.
E, inclusive, a palavra, ela nos garante isso, porque ela fala que a fonte que vai jorrar vida ou morte sai do coração. Lá em Provérbios 4:23 fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Agora, quando Jesus estava aqui na Terra, e ele estava falando acerca de tesouros, né? O que guardava, onde se você coloca o seu coração no seu o bom tesouro, né? Onde está o seu bom tesouro, ali está o coração. Se o seu coração é bom, sai coisas boas, se o coração é mau, sai coisas más. A palavra também diz que Jesus disse que do coração também sai a morte, adultério, ferida, machucadura. Ele vai falar homicídio. Então, o nosso coração, a importância dele é tão grande que a Bíblia relata que dele sai fonte de vida ou fonte de morte. Depende do que está escrito no coração. Então, a hora que eu comecei a meditar sobre isso, aí o Espírito Santo veio para mim e falou assim, como que você vai pensar sobre o coração, sendo que o nosso relacionamento com Deus é de coração para coração, amém? Nosso relacionamento com o Pai, Filho e Espírito Santo é de coração para coração, né? Não é do cérebro, não é racional, ele é de coração para coração. Então, como que nós vamos entender o nosso coração se nós não conhecermos o que vai no coração do Pai? Então, o Senhor falou assim para mim, fale primeiro o que está no meu coração para o homem. Diga primeiro o que eu tenho no meu coração para as pessoas. Porque se elas entenderem o que eu tenho no meu coração para as pessoas, nós vamos começar, então, a alinhar o nosso coração com o coração de Deus e passar a viver, então, o que Ele tem para nós. E não o que o mundo traz, ou as circunstâncias, ou outras pessoas. Porque quando o Senhor nos projetou, Ele nos projetou para nós termos um relacionamento vivo com Ele. Por isso que Ele se apresentava a Adão na virada do dia. Não foi Adão que buscou ter comunhão com Deus, foi Deus que buscou essa comunhão. E Ele quis que essa comunhão fosse estreita com o homem. Então nós vamos ver que desde o início, desde Gênesis, nós vamos entender que o coração de Deus, ele estava voltado para abençoar e mostrar o que ele tinha dele para a vida do homem. Tanto que a palavra fala que ele sopra, né, sobre o Adão o fôlego de vida. Foi feito do barro Adão, mas ele sopra o fôlego de vida dele para Adão. Então vamos lá. O modo como nós enxergamos o nosso Deus, a importância de nós conhecermos o que está no coração de Deus, é porque se nós enxergarmos o nosso Deus de uma maneira errada, se nós, entendermos dentro do nosso coração um Deus que não é o verdadeiro Deus, os registros do nosso coração, eles vão nos podar de viver o que Deus preparou para nós. Porque o nosso modo de olhar, de enxergar o nosso Deus está intimamente ligado com o modo como nós vamos se relacionar com Ele. Então, se eu enxergo Deus de uma maneira errada, se eu enxergo um Deus punidor, acusador, que faz troca, o que vai acontecer? Eu vou ter um relacionamento com Ele que não vai ser o relacionamento que Ele quis ter comigo. Porque eu enxergo de maneira errada. Porque é claro que a gente só vive o que o nosso coração acredita. Sabe quando a gente... Tinha até, acho que um programa na televisão, para os mais velhos, né? Os que são mais novinhos vão lembrar, mas tudo bem. Tinha um programa que falava assim, o céu é o limite. Eu nem sei quando que passou isso. Faz muito tempo, deve ter muito tempo. Falava, o céu é o limite. Então, era um jogo, assim, das pessoas
era o conhecimento das pessoas, que as pessoas tinham, se não me engano, das coisas, né? Elas jogavam com o conhecimento delas, e à medida que elas iam avançando no conhecimento delas, tinha mais dinheiro, esse tipo de coisa. Pois é, eu aprendi que o que limita a ação de Deus na nossa vida é o que nós cremos de coração. Se o que nós recebemos de Deus vai até onde o nosso coração acredita. Porque quando o nosso coração não acredita, a gente não recebe do Senhor. Então, para nós começarmos essa meditação do coração, então, hoje, o nosso tema é conhecendo, então, o coração de Deus. Nós vamos conhecer o coração de Deus. Então, nós vamos voltar lá para Gênesis, né? Gênesis 1:2 fala da criação. E o homem, propositadamente, porque Deus faz tudo com propósito, ele foi criado no 6º dia, depois que tudo já estava pronto. Então, o convite de Deus para o homem é: viva a minha abundância, desfrute de tudo que eu criei para você e descanse em mim. Esses são os 3 convites que Deus faz para o homem. Vou falar de novo. O primeiro: viva a abundância que eu tenho para você. Desfrute de tudo o que está preparado e descanse em mim. Depois que Deus criou o Adão no 6º dia, o que Deus fez no 7º? Descansou. Então, o primeiro dia de Adão foi entrar no descanso do Senhor. O que cai por terra é que a gente tem que trabalhar para agradar a Deus. Nós temos que nos render para agradar a Deus e não trabalhar. O nosso trabalho, ele vai ser simplesmente uma resposta ao que Deus já fez por nós. Tanto que, quando o Senhor fala com Adão, ele diz uma coisa só: guarda o que eu tenho te dado. Era só para guardar. Não era para ele plantar. Não, Deus não manda ele plantar, Deus não manda ele regar. Não, Deus só fala para guardar. Por quê? Porque estava tudo pronto. E quando nós enxergamos o nosso Deus desse jeito, nós então registramos no nosso coração que o que Deus quer que nós tenhamos é desfrutar dele. Desfrutar do relacionamento com ele, desfrutar de tudo que ele já fez por nós. E viver em abundância. O nosso Deus é Deus de abundância. Deus não limitou o quanto que Adão ia comer lá. Você só pode comer 10 frutas por dia. Você pode pegar só de 2 hortaliças em cada refeição. Não, Deus deixou tudo para ele provar. Se ele quisesse comer 100 frutas, 200 hortaliças, ou o que quer que seja, tudo ali era para ele. Tudo. E o que ele precisava era entender que quanto mais ele usufruísse, mais ele conheceria o coração de Deus. Então, quanto mais nós usufruímos de quem nosso Deus é, o Pai, Jesus, o nosso Senhor e Salvador e Espírito Santo, mais nós conhecemos o coração do nosso Deus. Outra coisa que o Senhor me falou, também ficou bem registrado na palavra de Deus, que o nosso Deus é bom. E essa bondade de Deus, ela foi expressa e ela foi falada acerca da glória de Deus, né? Quando Moisés, ele está lá, ele tinha passado já, né, por... Deus disse assim, Deus estava bravo com o povo, que já tinha feito bezerro de ouro, né? E daí, Moisés, Deus fala para assim, olha, eu não vou com você, mas eu envio o meu anjo. Daí o Moisés fala assim, não, se eu não for, não vamos, né? E aí Moisés faz um pedido para Deus. Se eu tenho achado graça aos teus olhos, né? Se eu tenho achado graça aos teus olhos, eu te peço que o Senhor me mostre a tua glória. E a resposta de Deus, sabe qual que é? Passarei diante de ti toda a minha
bondade. Sabe quando que nós conhecemos a bondade de Deus? Quando nós olhamos no espelho e nós contemplamos essa glória do Senhor, e daí nós vamos sendo transformados de glória em glória. Está lá em 2 Coríntios 3,18. Fala assim, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, o nosso Senhor Jesus, porque quando nós olhamos no espelho, a gente tem que enxergar Jesus em nós, porque se a gente olhar para a gente, nós vamos ver um monte de defeito. Mas o Senhor nos convida a nós olharmos e enxergarmos Jesus em nós. Olha que coisa mais linda. Como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito Santo. Então, à medida que eu recebo a bondade de Deus, o que vai acontecer em mim? Eu vou sendo transformado de bondade em bondade. Ela vai sendo gravada no meu coração a ponto de eu refletir essa bondade que foi escrita no meu coração. A glória de Deus, ela é Jesus em pessoa. E dentro do próprio Êxodo, ele descreve essa bondade. Eu acho que nós já falamos sobre isso, mas eu vou voltar a colocar aqui. Ele fala 7 atributos da bondade de Deus. Eu acho que nós já falamos sobre isso. Dos 7 atributos da bondade de Deus, que falam sobre a glória de Deus. Está escrito lá em Êxodo. Dentro desses 7 atributos, todos eles, nós vamos enxergar o cumprimento em Jesus. Tanto que, sabe, que eu estava pensando, eu falei assim, quando Moisés ele faz esse pedido para Deus, Deus fala assim para ele, olha, eu vou passar diante de você toda a minha bondade. E daí ele expressa os atributos dele de bondade. Ele fala, mas você não vai me ver, porque eu nunca mostrei a minha face para ninguém. Aí em Jesus o que acontece? Quem me vê, vê o Pai. Quando Filipe fala com ele fala assim, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus responde assim, estou há tanto tempo com vocês, e vocês dizem que vocês não veem o Pai ainda. Então, em Moisés, Deus não mostrou a sua face ainda, porque ela estava oculta em Cristo, que ia ser manifesto entre os homens. Mas para nós, a glória do Senhor, quando nós é como um espelho, e nós vamos sendo transformados de glória em glória. Então vamos conhecer então o coração de Deus que mostra essa bondade. Todos esses atributos, eles foram cumpridos em Jesus Cristo. Ou seja, nós temos total acesso, porque a obra já foi consumada lá na cruz. Amém? Então vamos lá. Está lá no Êxodo 34, o versículo 6 e o versículo 7. Esses dois eu vou ler só para a gente depois destrinchar. Fala assim. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, a face, né, do Moisés, clamou, Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar, grande em beneficência e em verdade, que guarda a beneficência em milhares, perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado. E nós vamos parar por aqui, porque daí aqui fala que visita a iniquidade, mas ele não visita mais coisa nenhuma, porque acabou a punição, né? A ira de Deus foi consumada em Jesus Cristo. Então, dentro disso daqui, eu quero que nós venhamos meditar nessa bondade de Deus, que expressa o coração de Deus, nos 7 atributos. Então, o primeiro aqui fala que é piedoso, mas no original, o mais próximo disso é falar que ele é compassivo. E o que significa um coração compassivo, que é o coração do nosso Deus que nós estamos aprendendo hoje? É um coração suave, que pode ser tocado com facilidade. É o coração que vê a nossa fraqueza, mas não nos julga, estende a mão.
Esse é o primeiro atributo do coração de Deus, coração compassivo. O segundo atributo é um coração gracioso. E aí nós vemos, né, a gente tem a clareza de Jesus em pessoa. Por quê? Porque a palavra fala que graça e verdade vieram por Jesus. Fala, a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus. Quando você dá alguma coisa, você não precisa estar presente. Você pode dar alguma coisa que nem é boa para os outros, certo? Mas quando fala de Jesus, fala que ele mesmo trouxe em si mesmo graça e verdade. Ele é a expressão da graça e da verdade de Deus para nós. E esse gracioso, que é o Senhor Jesus, é que todas as coisas, toda a verdade para se viver está em Cristo. Quando Jesus nos foi dado, a palavra fala que ele nos deu quando nós éramos ainda os seus inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. Então, isso é manifestação da graça. É quando a circunstância é totalmente contra aquilo que vai ser feito. A graça foi manifesta, esse favor foi manifesto quando nós éramos ainda inimigos. Mas a graça não se restringe só ao favor. Ela também está no poder que Deus nos dá de viver uma vida que ultrapassa o limite humano. Ou seja, você passa a viver o sobrenatural. Então, a graça também diz respeito a isso. A nós vivermos além da limitação humana, uma vida sobrenatural. O terceiro atributo do registro da bondade de Deus, mostrando o coração dele, é que ele é tardio em irar-se. Lá na expressão mais próxima do original, significa que ele é longânimo. O que é uma pessoa longânima? É uma pessoa que vê uma coisa pronta quando ela nem apareceu ainda. Então, eu vou dar um exemplo. Ele nos chama de filhos maduros, mesmo quando a gente ainda está fazendo um monte de coisa que a gente fala, nossa, ainda não estou agradando a Deus. Mas ele nos enxerga prontos, ele nos enxerga maduros, ele nos enxerga na perfeição dele. Isso é longânimo. Ele traz à luz aquilo que ainda não é. Ele diz que é verdade uma coisa que nós ainda não enxergamos. Mas o Senhor já tem como verdade na nossa vida. Deu para entender? O quinto atributo. A palavra fala que ele é grande em fidelidade. E o que é a fidelidade? É o coração de Deus, a gente pode confiar nele totalmente. Porque o que ele fala, ele cumpre. Ou seja, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele diz, ele fala, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele mantém a palavra. Sexto, a sua misericórdia se estende por 1000 gerações. E daí, eu tinha ouvido, né, já uma pregação sobre isso, e daí eu fiquei pensando, né? Na palavra de Deus, aparece uma geração como 40 anos, né? E lá no Salmo 90, quando Moisés ele escreve, ele fala assim, que uma pessoa vive mais ou menos em torno dos 70 anos, depois é câncer e infarto. Antes de Cristo era mesmo, câncer e infarto, mas depois de Cristo não é. Depois de Cristo é uma vida muito abundante, depois dos 60, dos 70, dos 80, dos 90, até quando Deus quiser deixar a gente aqui na Terra. A palavra fala que a gente cresce de força em força. Então, assim, eu estou convicta que quanto mais anos eu tiver, mais força eu vou ter, mais alegria eu vou ter, mais vida abundante eu vou ter, e é assim que eu quero viver. Aí a hora que o Senhor vê assim, não dá mais, o Senhor me colhe antes, que eu falei que eu não quero viver sem ser essa vida abundante. E aí, nesse contexto, né, que diz que a geração dele, né, a bondade dele dura até 1000 gerações, se nós formos passar em termos de
número de anos de um homem vai dar, se for a geração contada como 40, então dá 40 mil anos. Se for contada como 70, dá 70 mil anos do homem vivendo. Então, sabe o que eu entendo disso, dessa passagem? Que a palavra quer dizer que a misericórdia de Deus ela é eterna. Porque o homem não vai viver tudo isso aqui na terra, gente. Daqui a pouco Jesus está chegando. E ele é atemporal. Só vai existir tempo enquanto a gente estiver aqui. Hoje tem, ontem, hoje e amanhã. Hoje eu faço 1 ano, 2, 10, né? Nós comemoramos o aniversário da Diana essa semana. Teve a Heloísa, que também fez aniversário. Nós contamos os anos aqui na Terra. Mas no céu não existe isso. Nosso Deus é atemporal. Então, quando ele diz que a misericórdia dele, ela alcança 1000 gerações, o que ele quis dizer com isso? Ela não acaba. É eterna. Ele quis dizer para o homem, descansa, que eu conheço o seu coração, eu sei como é que ele é. Porque misericórdia significa você olhar a miséria do coração do outro. Ele conhece a miséria do coração humano. Ele sabe o que é. E essa misericórdia ela é totalmente ligada à compaixão. Porque daí, como que Jesus ele agia na terra? A palavra fala que todos os milagres eram impulsionados por um coração compassivo. Ele falava, tive compaixão dessa multidão que não comeu. Né? Tive compaixão da que estava lá com o fluxo de sangue. Toda vez que você olha o Senhor operando um milagre, é sempre ligado à compaixão. Então, essa misericórdia aqui, que ele fala aqui, é para nós nunca duvidarmos do Deus que conhece o que está dentro do nosso coração. E que ele sempre olha para nós como aquele que tem compaixão. E o 7º, né, que daí fala aqui da iniquidade, tudo, vai nos dizer que o coração de Deus é perdoador de forma total. Porque aqui diz que ele perdoa iniquidade, rebelião, pecado e maldade. Todos os âmbitos do pecado. Então, o perdão do Senhor, ele é total. E isso diz respeito ao coração do nosso Deus. Então, se nós temos o desejo de nos relacionarmos com ele de uma maneira saudável, nós precisamos fazer um download dentro do nosso coração de que é com esse Deus que a gente se relaciona. Não é com um Deus que se importa um dia, outro não. Não é com um Deus que está pronto para me punir se eu faço alguma coisa errada. Porque eu sei que, dependendo do tempo que nós vivemos, sem conhecer esse Deus verdadeiro, a gente fez registros errados dentro do nosso coração de quem ele era. E esses registros que foram marcados dentro do nosso coração, muitas vezes eles nos impedem de viver. Êxodo 34, 6 e 7, Terê, o versículo bíblico. Eles nos impedem de viver esse relacionamento com o nosso Deus, tanto com o Pai, com Jesus ou com o Espírito Santo, de uma maneira que nós venhamos usufruir de tudo que ele já preparou para nós, né? Então, assim, eu quero falar aqui, só para a gente finalizar, nós vamos finalizar com uma dinâmica, que tudo isso já foi dado em Jesus, certo? Tudo foi dado em Jesus. A glória do Senhor foi manifesta em Jesus, a verdade do Senhor foi manifesta em Jesus, a graça do Senhor foi manifesta em Jesus, a misericórdia, o perdão, tudo foi manifesto em Jesus. Ele pagou o preço para nós podermos acessar esse coração do Pai, de novo, né? Que tinha nos impedido antes. Ele pagou esse preço tomando o cálice da ira e nos liberando o cálice da salvação. Então está tudo proposto para nós. Mas esse dar de Deus, ele já aconteceu, né? Só que não significa que todo mundo recebeu. Porque Deus já deu, mas eu recebo à medida que eu creio. Aonde?
no coração. Então, eu quero terminar fazendo uma dinâmica, porque o receber cabe a nós, né? Então, eu quero terminar fazendo uma dinâmica, e é o seguinte, então eu vou precisar da participação de vocês, tá? Então, assim, lá a gente brinca, né? Brinca não. A dinâmica que é feita, né, nesses lugares de coaching, não sei o que mais, é o brainstorm. O nosso é o heartstorm, porque é o que está no coração, não tem nada a ver com o cérebro. É o heartstorm. Então, é aquilo que está no coração é que nós vamos pronunciar. Então, eu vou levar a gente lá para o céu, né? E eu quero que as irmãs rapidamente, assim, abre o microfone e fala. Pode ser uma atrás da outra, assim, porque eu quero que a gente entenda, assim, aquilo que está registrado, certo? Tá? Então, o que vai acontecer? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pensar agora que nós não estamos mais aqui na Terra. Aliás, que nós não estamos mais, né? Nós estamos assentados às regiões celestiais. Mas eu quero que a gente pense lá agora, sabe? Quando Deus fala assim, ó, para de pensar nas coisas da Terra e pensa nas coisas do céu, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos usar esse nosso tempinho para pensar nas coisas do céu. E, rapidamente, eu quero que as irmãs, assim, abram o microfone e falem para mim o que vocês veem no céu. Abre o microfone e fala a primeira coisa que a irmã vê. Pessoas e trono. Pessoas Alegria. e trono. Alegria. Vamos lá. Eu vejo árvores e ruas largas. Tá. Muita luz. Muita luz. Amor, Pessoas acolhimento. dançando. Amor, acolhimento. O que mais? Pessoas dançando. Pessoas dançando. Cristal. Ah, isso aí. Muito bem. Muito Isso bom. mesmo. Anjos. O que mais? Paz. Paz. Mesa. Uma mesa? Nuvens de paz. Amém. Mais duas coisas. Caminhos perfeitos. Caminhos perfeitos. Eu não ouvi. Rios. Amor. Um banquete que não engorda. Oh, delícia! Um banquete que não engorda. Até bom. Essa é boa. Samanta, fala de novo, amor. Não te ouvi. Não, eu falei que isso é bom, banquete que não engorda. A Regiane, eu também não ouvi você falar, Rê. Eu tinha falado banquete. Ah, banquete. Então tá. E ela completou que não engorda, que é melhor ainda. Isso. Então, tudo isso que vocês pensaram que estava lá no céu, para que foi criado? Tudo isso que vocês falaram que está lá. Para nós usufruir. Para nós. nós. Para nós. É. Então, nós precisamos registrar no nosso coração que tudo isso que está lá no céu e que a gente, fechando os olhos, a gente enxerga, é para nós usufruirmos. Só lá? Não. É hoje. É já. Então, Já eu quero que a começou. gente... Isso. Já começou. Exatamente. Então, eu quero que hoje a gente registre no nosso coração, que vem desse coração do Pai, o que João falou em 3:20. E nós vamos fechar a palavra com isso para a gente meditar mesmo. Se o que a gente tem vivido é exatamente isso que diz esse versículo. A palavra fala assim, porque eu não posso receber coisa alguma que do céu não me seja dado. Será que o meu coração tem registrado e vivido só o que vem do céu? Ou o meu coração tem recebido um monte de coisa que não é do céu? Uau. Então eu vou falar de novo para a gente finalizar. Porque eu não posso receber coisa alguma que não me seja dado do céu. Esse é o coração de Deus para nós. Então, a porção do coração de hoje é essa. Amém? Amém.